aprendizado, análise, inovação, pessoas, compartilhando histórias, experiência, casos, ideia, novidade, podcast, AppCast, o podcast da App. AppCast. Olá, ouvintes da AppCast, estamos aqui mais uma edição, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Carol Zaine, vocês devem me acompanhar aqui de alguns outros programas, e hoje, excepcionalmente, estamos gravando aqui numa tarde, aqui em São Paulo, debaixo de um sol de 40 graus, todos derretendo, e ainda há quem diga que o aquecimento global não existe. Mas essa não é a nossa pauta. A nossa pauta também é uma pauta de extrema importância, hoje com grandes convidados, porque essa semana nós celebramos a consciência negra, né? Essa semana e esse mês, né? E para isso está sendo realizado entre o dia 15 e 20 de novembro a Virada da Consciência, que é um evento de combate ao racismo e celebração do povo negro. Esse ano, a virada homenageia a grande jornalista Glória Maria. E a semana, que acontece aqui em São Paulo, e para quem não está em São Paulo também consegue acompanhar online, ela reúne uma série de palestras, workshops, atividades culturais, literárias, esportivas, vai ter feira gastronômica, vai ter show, tem uma série de atrações e diversão para todos, com o intuito de refletir e celebrar a memória do nosso grande herói nacional, Zumbi dos Palmares. E para a nossa conversa hoje, eu tenho dois convidados assim excepcionais. O primeiro é José Vicente, que ele é fundador e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, também é pós-doutor pela FEA da USP, é membro do Conselho Editorial da Folha de São Paulo, faz parte do Conselho de Ética do CONAR, é comentarista do Jornal da TV Cultura e articulista das revistas Isto É e Veja. Cadê o reitor? O reitor está por aqui, gente? Olá, ele! Olá, José Vicente, tudo bem? Oi, Carol, querida, boa tarde. Uma grande alegria participar, não é, desse podcast tão importante. Muito feliz de estar falando com você. Eu estou muito feliz com a sua participação. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E agora eu vou chamar aqui o nosso parceiro de programa, também o incrível, e é também meu colega, meu parceiro de App Brasil, Wagner Venturini, que é fundador da Dioramas. Ele é pós-doutorando no programa de pós-graduação em administração da SPM. Também pela SPM, ele é doutor e mestre em comunicação e práticas de consumo, é especialista em comunicação e marketing institucional e bacharel em relações internacionais. Ele é diretor de Cultura, Diversidade e Inclusão aqui na APP, também é designer 3D e dioramista. Cadê meu amigo Wagner? Boa tarde. Oi, boa tarde. Wagner! Um prazer enorme estar aqui. E com essa figura ilustre que é o José Vicente, um prazer conhecê-lo virtualmente. Para mim é uma grande honra, porque você é um exemplo a ser seguido e está aqui lado a lado. Meu Deus, caramba, que honra! Gente, eu estou muito feliz com esse programa de hoje. Eu gostaria muito de agradecer vocês dois por terem topado bater esse papo. É um programa muito especial. E eu já queria ir já para as perguntas, né? Porque eu sou dessas, eu gosto de já chegar perguntando. Mas, na verdade, não é bem uma pergunta. No ano passado, José Vicente, eu estava na premiação da Garra, que o senhor foi premiado, e você foi ao palco e contou a sua história. E eu fiquei, assim, arrepiada, né? Acho que o seu trabalho ele é muito reconhecido, ele é respeitado, ele é premiado, mas eu não sei o quanto as pessoas te conhecem mesmo, né? Acho que quem conhece, às vezes, também não ouviu você contando, e eu gostaria que a gente abrisse o programa com o senhor contando um pouco da sua história e da sua trajetória, né? Qual foi a sua caminhada até aqui? Muito bem. Carol, primeiramente, né, transmitir um abraço muito afetuoso ao Wagner, que compartilha conosco dessa conversa, né, e dizer que, então, a nossa conversa fica mais agradável, né, de mais qualidade com a presença e o compartilhamento do Wagner.
E dizer para você que, de fato, prazerosamente, ao longo da nossa trajetória, o nosso trabalho tem sido reconhecido e tem sido, em muitas oportunidades, premiado. Mas dizer para você também que o nosso trabalho, em grande medida, não se diferencia de tantos outros trabalhos de importância e relevo que é feito todos os dias nos mais vários cantos do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade, e que, no seu conjunto, ajuda a manter essa ideia-força, né, de uma sociedade de todos. E essa sociedade de todos foi alguma coisa que, quando eu era um garoto, eu imaginei que fosse possível, imaginei que fosse execuível, e, de uma forma até sem método, eu, ao final, iniciei essa caminhada. Mas, antes disso, eu era só um menino pobre da cidade de Marília, aqui no interior do estado de São Paulo, né, ali perto de Bauru, 500 quilômetros da capital, oriundo de uma família de boias frias, né? Boias frias é o nome que se dava àquelas pessoas e aquelas famílias que trabalhavam na roça, que trabalhavam no campo, né? Batendo café, carpindo café ou colhendo minduim, enfim, trabalhando naquelas lavouras, e eram pessoas de muitas poucas posses, de muitos poucos recursos, e que só restavam a ela a lavoura para poder produzir a subsistência da sua família. E, para que essa subsistência fosse mais consistente, eles levavam todos os filhos para ajudar também a fazer esse trabalho. Então, as crianças daquela época já cresciam no campo, trabalhando e ajudando seus familiares e ajudando seus pais. Só que era um trabalho, como é hoje, muito desgastante para um adulto e, sobretudo, para uma criança. Então, qualquer criança de juízo naquela oportunidade, né, só podia pensar uma coisa: eu quero sair fora daqui. E eu também queria sair fora daquela boia fria, daquela situação. E não sei definitivamente dizer, mas sempre teve uma coisa muito forte em mim dizendo que, primeiro, que aquilo não era para mim; segundo, que eu precisava trabalhar para que aquilo não fosse para ninguém também; e terceiro, que eu precisaria usar as minhas energias, os meus dons, os meus talentos para fazer uma coisa que eu pensava na época grandiosa. Não sabia exatamente o que era, mas sabia que eu tinha que fazer uma coisa grandiosa. E que, para que isso acontecesse, eu precisaria estudar bastante, ter muito conhecimento, muita informação para tentar fazer esse trabalho. Então, esse foi mais ou menos o pano de fundo, né, da minha primeira infância, e que, apesar dos limites dos recursos econômicos, financeiros, apesar das impossibilidades para alguma pessoa, um jovem, sobretudo, que estava envolvido numa ação de boia fria na cidade de Marília, foi possível, primeiro, sonhar, e por sonhar e manter esse sonho vivo, depois foi possível arregimentar os meios, os recursos, para depois e ao final colocar de pé uma obra que foi pensada, querida e desejada ainda lá nos campos da boia fria de Marília. Que história incrível, história linda, bonita demais, assim. Por isso que acho que é um prazer imenso estar compartilhando esse podcast, essa conversa, porque é inexplicável. Acho que falta palavra. A gente que escuta, de novo, mais uma vez me emocionei. Não tem como, não tem como. E, Wagner, você também está construindo uma história muito importante, né? Tanto para a comunidade negra, né, como para o nosso mercado, né? Além de toda a sua história, né, dos seus 13 anos, né, trabalhando com diorama também, tem um currículo incrível. Eu também queria saber, né? Acho que todos nós também queremos saber a sua história. Então, também gostaria que você compartilhasse com a gente a sua história, a sua trajetória, o que te trouxe até aqui. Eu sou a continuação do sonho tido pelo José Vicente. Aquele sonho de isso não é para mim, eu não quero para os meus, eu sou justamente resultado desse seu sonho. E aí, antes de começar a falar de mim, agradecer, porque são pessoas como você que sonharam naquele momento, vislumbraram não estar, assim, poder apresentar um futuro para pessoas como eu,
garotos pretos como eu, que hoje eu estou aqui compartilhando esse espaço e tendo voz também para que a gente possa levar um futuro ainda melhor para aqueles que virão, né? Então, eu venho de uma família, aquela coisa, eu venho da família tradicional preta, né? Em que mãe separada, criada por vó, e aí eu tive a oportunidade de estudar em escola particular, mas a mãe era faxineira, a avó passava a roupa para fora lá no Rio de Janeiro, e lá na minha adolescência, brincando, jogava muito RPG, né, Role Playing Games, e tinha lá uma coisa de ser doutor. E aí eu falei, poxa, eu quero ser doutor. Não sabia de quê, dança folclórica, seja o que for, mas eu queria ser doutor, mas não era um doutor médico, eu queria um doutor, né, doutor de estudado, doutor de conhecimento, né, um doutor que pudesse levar conhecimento para aqueles que estão ao nosso redor. E aí começou a batalha, justamente, para chegar nesse ponto, né? Fui militar de carreira durante 24 anos, entrei, sou filho único, então tinha sido dispensado, entrei só para estudar, por favor, sargento, por favor, capitão, deixa eu servir para poder... Por que você quer servir? Para estudar. E eu entrei, estudei, entrei como soldado, depois passei no concurso público e fui a sargento, e aí, ao final, e durante a minha carreira militar, fui fazendo a minha faculdade, e aí chegou um momento, né, depois de ter entrado no mestrado, eu consegui acessar uma das melhores faculdades, que foi a SPM, que me acolheu de braços abertos no mestrado, e aí cheguei no doutorado, e aí eu fiz a grande escolha, falei, eu continuo sendo militar ou eu parto para aquilo que eu sempre quis, que é ser docente, né, levar o conhecimento, né, expandir esse conhecimento, porque a gente sabe que tem a limitação das carreiras. E aí eu escolhi entrar como docente, realmente, né, tocar a minha carreira como docente, fiz o meu doutorado, o meu pós-doc, e aí começam os contatos que a gente tem com os alunos, que é muito gratificante, né, como professor, né, José Vicente sabe muito bem, né, quantas pessoas passam por nós e continuam, e depois ver essas pessoas crescendo, né, estar lado a lado com você, eu acredito que isso aconteça demais, né, e tendo sido também, né, um aluno pequenininho, depois estar lado a lado, e até talvez maior até do que os seus próprios professores, porque eu acho que é isso que vem a ser professor, é você tornar as pessoas cada vez maior. E estar hoje aqui nessa posição como diretor de cultura, diversidade e inclusão, lado a lado com a lenda, né? Eu estou super encantado, ouvir, né, da sua própria boca a sua história e saber que ela é próxima em algum momento daquilo que eu também vivi, porque tem essa, né, nós temos muito essa ligação, né? O neuro ele tem um link muito grande das histórias, né? Mas tem um ponto ou outro que são divergentes, mas, de uma forma geral, a gente tem essa confluência. E eu acho que é esse ponto-chave que nós estamos aqui que faz a diferença e vai fazer a diferença para aqueles que virão depois. Eu acho que esse é o ponto-chave, né, de tudo isso. E a importância de ter, a importância de estudar. Eu acho que esse é o ponto-chave, a importância do estudo. É isso. Simples. Ai, que lindo, gente. Muito bonito, gente. Obrigada por compartilhar a história de vocês comigo e com a gente, né? Com toda a audiência. E José Vicente, a gente, então, essa semana está acontecendo a virada da consciência. E eu queria te perguntar como nasceu a virada e qual o impacto dela para a nossa sociedade. Você sabe, Carol, essa é mais uma das utopias, não é? Porque nos preocupava demais que nós tínhamos conseguido até tornar feriado essa data do 20 de novembro na cidade de São Paulo, em mais de 2.000 municípios, em 8 capitais, 4 estados, mas ela estava se constituindo numa data sem vida, sabe? Sem pulsação, não é? E a gente achava que era uma data muito importante, né, para não ter a acolhida e não ter a celebração devida. Então, essa foi a primeira coisa que nos moveu. A segunda delas é de que a gente estava num processo muito importante de reconstituir esse Brasil real, esse Brasil fático e esse Brasil
que é a tradução de nós brasileiros, que é um país de negros, de brancos e de histórias e de heróis, né, de todas as cores e de todas as raças. Então, Zumbi dos Palmares, que se celebra a data no 20 de novembro, precisava e merecia também uma celebração que o destacasse. E, por fim, e não menos importante, a gente sempre achou que esse podia ser um momento de nós estimularmos uma interação, uma integração, uma convocação de todos para fazer um mergulho para dentro dessa historicidade e, a partir dela, se apropriar também desse valor da trajetória do negro, da importância de se refletir sobre o que foi o passado, o que está sendo presente e como deve ser o futuro, e principalmente que nós nos apropriássemos de Zumbi dos Palmares como o herói nacional de todos nós e, a partir dele, pudesse, então, fortalecer a nossa autoestima, o nosso valor da diversidade, o nosso valor do respeito, não é, à dignidade das pessoas e o nosso combate inexorável a todas as formas de discriminação e de racismo. E aí a gente pensou, como fazer isso? Né? E nesse pensar e nesse fazer, achamos que seria muito gostoso se transformássemos tudo isso numa grande gincana. Uma gincana em que todos pudessem fazer um mergulho, uma imersão, participar, interagir, degustar, não é? Abraçar, acolher, e com isso, ao final, todos saíssem com bastante informações sobre essa agenda, tivesse essa oportunidade, né, de trocar um abraço com o negro, com o branco, com quem tivesse ao seu lado, e, por fim, tudo isso junto fortalecesse esse sentido da nossa diversidade, esse sentido da nossa característica de um povo miscigenado, e esse sentido de que os heróis negros são heróis de todos nós brasileiros, e Zumbi dos Palmares é um herói de todos nós. Então, esse era o desejo, e queríamos fazer isso envolvendo todos os setores. Então, a gente foi falar com os meninos das universidades, pegamos o time de basquete, criamos uma taça de basquete para envolver todas as universidades, fomos para as escolas públicas, criamos o projeto Afrominuto, que é um vídeo do celular de 1 minuto, para que toda a molecadinha das escolas também participasse dessa atividade. Falamos com as empresas, e um conjunto de empresas estão desenvolvendo as mais diversas ações nessa direção. Falamos com cinemas, muitos estão passando filmes, né, direcionados para essa agenda. Falamos também com os espaços culturais, e são mais de 500 parceiros culturais, cada um desenvolvendo a sua atividade dentro da agenda e disponibilizando para as pessoas. Fizemos um baile gostoso, que ninguém é de ferro, então um grande baile velho, como nos velhos tempos. Trouxemos toda a estrutura do samba, né? A Liga e a UESP, o samba está discutindo o samba do futuro, como é que essa cultura pode ser apropriada por todas. Construímos um concurso samba no pé, então todo mundo tem que sambar ali no pé para fortalecer a nossa cultura, para fazer esse encontro dessa nossa diversidade. Enfim, um conjunto de ações que pudesse permitir isso, que nesse dia e nessa Semana da Consciência todos pudessem participar, todos pudessem participar de uma forma muito gostosa, muito saudável, todos pudessem, da mesma maneira, acessar um conjunto de informações dessa agenda e todos, ao final pudessem se divertir, né? Toda a família se divertindo em cada um desses espaços, em cada um desses eventos, e assim, e ao final, nós faríamos, primeiramente, uma grande homenagem a Zumbi dos Palmares. Acho que ele ficaria e vai ficar muito contente com tudo que estamos fazendo, e depois dessa, então, celebração, seguramente todos sairiam melhorados, sairiam transformados, né? Sairiam mais completos do que estavam antes, porque 4 dias mergulhado nessa agenda não tem como você sair do jeito que entrou. Então, esse era o desejo de fazer com que todos mergulhassem para dentro dessa consciência negra. Não, fantástico, fantástico. E eu queria emendar uma pergunta, na verdade, eu estava antes, né, quando eu estava organizando aqui a pauta, eu estava olhando os LinkedIns, eu estava no LinkedIn do Wagner,
E eu vi que o Wagner, você escreve bastante sobre nostalgia, né? Você se envolve muito com esse universo dos games, né? Dos dioramas, da nostalgia, né? E agora, inclusive, o José Vicente falou, por exemplo, né, da gente ter o Zumbi dos Palmares, né, ser reconhecido como um herói nacional, né? E aí eu fico tentando pensar, porque assim, a gente teve, né, a gente viveu e ainda vive um processo, né, de tentar, né, fazer esse apagamento da história negra, né? E pensando nisso, pensando, né, na história negra, no povo negro, como que, né, como que a gente conseguiria impactar a comunidade com nostalgia, né? Como que a gente conseguiria usar? Porque essa nostalgia, ela é muito falada no mercado, né? Ela é muito tendência. Então, você vê, por exemplo, o mercado, né, de cinema sempre pescando ali coisas, referências do passado, ou o próprio mercado para trazer essa nostalgia. Como que a gente conseguiria usar, né? Fazer essa fusão da nostalgia e tentar trabalhar esse não apagamento? Como que daria para fazer? Dá para fazer? Uma coisa que eu tenho, que o José Vicente falou, e uma coisa que me chama sempre muita atenção, é a questão da memória, né? A nostalgia está ligada à memória, né? E quando você fala no universo de colecionáveis, no universo de fãs, você está falando no universo de memória. Por muito tempo, a gente passou por um apagamento das nossas memórias. Né? Nossas memórias foram completamente apagadas. Elas foram substituídas por elementos outros fantasiosos. E agora, eu falo agora, mais no século XXI, em que há um grande boom da memória, a gente tem a retomada da nossa consciência, e eu uso a palavra a retomada da consciência de que nós temos história, nós negros temos história e precisamos vivenciar essas histórias. Quando a gente tem a inserção de elementos pretos, e aí protagonistas pretos, com a sua historicidade preta, e aí, de novo, uma palavra utilizada pelo José Vicente, que eu trabalho bastante, que é a questão, e aí a historicidade dos objetos, porque eu trabalho muito com a questão dos objetos que ele possuem uma historicidade, e aí no colecionismo, essa historicidade ela é complementada por um objeto anterior, por isso que o colecionismo não se completa, porque todo objeto lhe falta algo que é completado por um outro objeto seguinte. Então, quando a gente tem todos esses elementos linkados, a gente começa num processo de construção de história e remontagem e retomada da nossa memória como ela de fato é. Então, hoje, nesses universos, né, no universo geek, no universo nerd, como um todo, a gente vê um protagonismo cada vez maior, não só na questão midiática, mas também na questão da participação do negro nesses espaços, que é o que eu tenho acompanhado. Então, quando você vai num grande evento, né, maiores feiras, né, do mundo, você via pouquíssimos pretos ocupando esses espaços, porque haviam poucos personagens que o representavam. Só que aí, nós estamos também passando por um processo inverso. E aí eu brinco de apropriação inversa, em que hoje os pretos estão se apropriando de personagens que eram vistos ou eram totalmente brancos, e agora nós temos uma releitura de como seria o Superman preto. Olha, então eu vou me vestir de Superman preto. Como seria, né, a Ariel, que hoje foi apresentada como uma sereia preta, e dizer que a sereia não existe sereia preta? Gente, sereia não existe. Então ela pode ser de qualquer cor. E as pessoas, elas se degladiam na internet, sim, né? E quando a gente tem a retomada da nossa memória, e aí a gente tem a questão do empoderamento, a questão do posicionamento negro, dizendo eu sou negro e eu posso sim ser Ariel, eu posso sim ser o super-homem. Aí sim, a questão da nostalgia, ela está passando por um processo de reconstrução daquilo que é apresentado. Então, assim, existe sim o apelo nostálgico, mas hoje ele não é mais como era antigamente, em que você trazia a nostalgia, ela fixada naquele momento, dizendo, é isso e pronto. Não, eu trago a questão nostálgica e é isso da forma que hoje eu a enxergo, da forma que hoje eu gostaria que ela tivesse sido. Né? É você trazer personagens, é você trazer construções de personagens, elementos diferenciados, e aí você vê uma gama de produtos e serviços hoje repensados, né? Reimagined, como tem sido chamado em muitos deles, em que você tem uma outra apresentação, e aí tem a questão da representatividade.
Mas isso passa justamente, e aí passa justamente por todo um trabalho que foi feito anteriormente de empoderamento, de dizer, eu sou preto e eu tenho orgulho disso. Eu não tenho vergonha do meu cabelo, eu não tenho vergonha da minha cor, eu não tenho vergonha da minha origem, né? Então, a nostalgia hoje, eu repito, não é mais como era antigamente. E você tem, conta pra gente, todo mundo tem uma lembrancinha nostálgica, assim, né? Um negocinho ali no coração. Me conta a sua, Wagner. Depois eu quero saber a sua também, José Vicente. Ai, a minha lembrança nostálgica é que, como trabalho com esse universo de geek, eu sou super, hiper, mega fã de Transformers. E aí, olha, a foto que eu mais, assim, que eu repito todo dia das crianças, é uma que eu tô com camiseta de Transformers, com os bonequinhos de Transformers no colo, que para mim é aquele momento mágico, porque depois eu vinha trabalhar diretamente com Transformers, conheci o diretor, atores do filme, participei de lançamentos de filmes, então acho que essa é a memória chave. E você, doutor, você tem alguma? Eu tenho bastante nostalgia. Eu continuo sendo, eu continuo sendo menino do interior. Mas olha, se eu tivesse que identificar um elemento muito importante na minha trajetória, sobretudo na juventude, eu reputo isso a bandas marciais. Na minha cidade, Que Marília, legal. nós tínhamos 3 bandas marciais. E todo jovenzinho, sobretudo aqueles mais pobres, tinham na banda marcial uma porta de entrada para essas aventuras, né? De poder viajar, conhecer pessoas, aprender ali uma técnica e depois começar esse processo de trabalho e construção coletiva, apresentar o resultado de um trabalho coletivo, que era aquela música ensaiada. E mais ainda, no nosso tempo, as bandas marciais eram mistas, tinha muitas mocinhas, então qualquer mocinho que se precisava estar numa banda marcial, né? E ali era um prestígio da época. E naquela época, às vezes a gente não entendia a importância e não entendia de que maneira que aquela atividade da banda marcial podia ser um elemento importante até na formação do caráter da pessoa, do indivíduo, e até num sentido e um colorido mais especial para a vida das pessoas, né? E depois, logicamente, eu deixei a banda marcial, mas em todos os lugares que eu andei posteriormente, eu pude ver as bandas marciais existindo. E hoje, quando se discute muito essa necessidade, não só da nostalgia, mas, sobretudo, de nós ampliarmos a vivência humana, que não pode, não deveria só trabalhar e voltar do trabalho, coisas que tais, eu fico pensando que a banda marcial, as fanfarras deveriam estar em todas as escolas, em universidades. Nos Estados Unidos, todas as universidades têm uma banda marcial. E esse ambiente, então, da banda marcial, da fanfarra, das viagens, do treinamento coletivo, dos namoros, enfim, é uma coisa fabulosa que, se eu pudesse, né, eu, num toque de mágica, faria voltar tudo de novo. Olha que coincidência. Eu fui de banda marcial e tocava corneta, viu? Olha que mundinho. É incrível. É muito legal, é muito legal. Eu fiz parte da banda da escola. Era demais, era demais. Ô, gente, a gente não tem muito mais tempo no nosso programa hoje. Hoje é um programa mais curtinho. E ó, meu telefone aqui tocando, ó, peraí, voltei. Hoje vai ser um programa mais curtinho, mas eu queria deixar o convite para o Wagner, para o nosso doutor Wagner, para o nosso reitor José Vicente, para a gente marcar um outro papo, a gente ver as agendas, acho que ainda nas próximas semanas, porque eu tinha tantas perguntas aqui para fazer que a gente começa a conversar e se deixar a gente vai gravar 5 horas de programa aqui. E para encerrar, eu queria pedir que vocês dessem algumas recomendações, por exemplo, livros, filmes, alguma coisa, documentário, podcast que vocês gostam e que vocês acham que é essencial que as pessoas consumam, leiam, assistam, não só nesse mês, né? Sempre, né? Mas é que é o mês que a gente usa para dar aquela relembrada ali, né? O que vocês indicariam? Eu quero, antes disso, Carol,
fazer um registro importante, né? A virada da consciência negra desse ano reúne mais de 100 parceiros e 500 eventos, como eu disse, mas um dos parceiros centrais na realização da virada é a própria APP. Então, eu queria agradecer a gentileza da parceria da APP para nos auxiliar a fazer esse trabalho chegar mais longe e para mais pessoas. Estamos muito felizes da parceria. A segunda delas, que só rapidamente, quando a gente está dizendo de Zumbi dos Palmares e a celebração desse dia e dessa hora, talvez ela também é a tradução da potência de nós brasileiros de reconstruir, né, essa nostalgia de um mundo real e um mundo verdadeiro, né, de como foi feito, quem foi que fez, como fez, né, e que tipo de energia ele empenhou para isso. Então, reconstituir Zumbi dos Palmares, que há 30 anos praticamente era um marginal social, um parasocial, então uma demonstração da força e da potência da sociedade, se nós quisermos fazer um país de verdade, com todos os heróis que neles se ingraram, né? E Zumbi dos Palmares, então, é um herói de negros, mas também é um herói de brancos, por isso tem que ser celebrado. E, por fim, eu queria, então, sugerir que as pessoas entrassem no site da Virada, porque no site da Virada nós estamos com um trabalho muito importante com a fundação do canal Futura, e nós temos uma série de filmes, vídeos, histórias, gibis, enfim, tudo que se precisar saber sobre a trajetória do negro está lá, né, no site da Virada, sobretudo lá no espaço do canal Futura. Então, eu queria sugerir. E, junto com isso, a Globo, a Rede Globo, nessa semana, vai estar exibindo só filmes da trajetória de negros do Brasil e do mundo, né, a partir das 23 horas. Então, as pessoas podem lá ligar na Globo, que a semana inteira é só filme, né, da trajetória e da história dos negros. Então, é uma forma de acessar essas informações, né, se emocionar com as histórias lindas desses filmes, aprender bastante, que eles trazem muita informação, e curtir e se deliciar com as atividades da nossa virada e da nossa Semana da Consciência Negra, que pela primeira vez na história do nosso estado, agora é um feriado estadual. Pois é. Muito bom. Wagner? A minha maior indicação, é uma coisa que eu faço bastante, é visitar o Museu Afro-Brasil. Eu tive a oportunidade eu fui voluntário lá, nos anos de 2017, 18, 19, 17, 18, e sempre tem exposições, e é uma forma de você mergulhar na cultura afro, estar lá presente. Me doía bastante que ele ficava tão vazio, e muita gente nem sabia da existência dele em pleno Ibirapuera. E aí, o meu aconselhamento e minha dica é visitar o museu e torná-lo presente no nosso dia a dia. Assim como você vai ao MASP, assim como você vai ao MAN, assim como você vai na Pinacoteca, no Museu de Língua Portuguesa, que também está sensacional, no Museu Afro-Brasil. Eu acho que essa imersão é muito mágica. O local traz uma dimensão muito mágica. Não tem desculpa, né? Porque tá rolando a Bienal, tem muita gente indo para lá, né? Pô, já passa no museu, gente. Tá tudo ali, né? Não tem nem desculpa. Não tem nem desculpa. Então, gente, gostaria de novo de agradecer muito a presença de vocês. Estou muito feliz mesmo por essa conversa. De novo, eu vou chamar vocês aqui no WhatsApp daqui a pouco para a gente tentar, quem sabe, marcar ainda mais uma rodada, porque eu adoraria, ainda tenho várias questões que eu gostaria muito de debater, de trazer, de perguntar aqui para vocês. Mas por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigada, José Vicente, muito obrigada, Wagner. E sucesso, vamos todos para a virada, ainda está em tempo, quando esse podcast sair, ainda vai dar tempo de você ir para a virada, vamos ao museu. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Um abraço a todos. Muito obrigado. Aprendizado, análise, inovação, pessoas, compartilhando histórias, experiência, caso, ideia, novidades, podcast, AppCast. AppCast, o podcast da APP. AppCast.